Meu caro Gogô, você foi muito duro hoje no seu pronunciamento no Legislativo contra o responsável pela Regional de Saúde, Dr. Miroslav Bailac, que, diga-se de passagem, tem sido cumprimentado por muita gente, inclusive por órgãos de comunicação de Cascavel, pelo trabalho que realiza, porque a gente sabe que é uma posição espinhosa onde está o Dr. Miroslav. Você foi muito duro hoje na tribuna contra o Dr. Miroslav. Vocês se deixaram ser seduzidos pelo canto da sereia, por aquela fala mansa que tenta nos convencer do impossível, da inverdade. A minha revolta hoje na sessão, Sérgio, e o meu desabafo, foi porque eu traçava um paralelo. Primeiro, disse as iniciativas e as medidas tomadas pelo município de Cascavel em cima do trabalho apontado pela CPI. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um aumento de 25% das consultas ofertadas no mês de julho em nossas UBS, comparado com o mês que terminou a CPI. Isso significa 47 mil consultas à população de Cascavel. Dizia ainda que o município está implementando um centro de especialidade próprio, Sérgio. Isso é fantástico, porque além do CISOP, que não dá conta de Cascavel, nós trouxemos em número que temos 40 mil consultas represadas com especialistas em Cascavel. O município está, além do CISOP, vai criar um centro de especialidade própria, já tem contratado 2 neuro, 2 pneumo, vai colocar dermatologista, psiquiatria, enfim, para junto com o CISOP a gente poder, a médio prazo, diminuir essa fila. E, obviamente, tracei esse paralelo com a nossa 10ª regional. E fiz isso porque, na manhã de hoje, fui alcançado por uma ligação de uma mãe desesperada na nossa UPA pediátrica, onde estava lá seu filho de 2 anos, com pneumonia, e desde ontem de manhã cedo, o médico chegou para essa senhora e falou assim: mãezinha, o seu filho está com uma pneumonia, um quadro de pneumonia grave, e ele não pode estar aqui, ele devia estar num hospital. Já clicamos no sistema e estamos esperando um leito hospitalar. Essa mãe conseguiu o meu telefone, me ligou hoje cedo, desesperada, Sérgio. Você imagine, vamos nos colocar no lugar dessa mãe. É algo revoltante, desesperador. E eu traçava que nada mudou naquele quadro caótico que a CPI escancarou. A denúncia, em 2012... tínhamos 100 mortes nas UPAs. 2013, esse número aumentou para 165. 2014, já estamos em 136 óbitos e estamos pouco passado do meio do ano. Deveremos, se continuar nesse ritmo e, infelizmente, talvez alcançar até 250 óbitos nas nossas UPAs em Cascavel. Esse é o quadro de calamidade. E a minha revolta é que não há aceitação desse quadro. Há, muito pelo contrário, uma negação, dia e noite, querendo nos convencer que esse quadro não é terrível, que isso é normal, que não vivemos uma calamidade pública, esse aumento de 200% de óbitos nas UPAs. E também comparei com a questão da superbactéria, a KPC. Veja bem o que aconteceu semana passada, e a KTV fez reportagem sobre isso, estava no portal. Foi identificada a superbactéria no HU. O médico responsável pelo HU trouxe a público. O médico, o doutor Idemar Canto, veio no São Lucas e disse: realmente temos um quadro de superbactéria, quadro alarmante, temos que tomar medidas preventivas. O que a chefia da 10ª regional veio a público e disse? Bobagem, balela, não existe isso, não precisamos nos alarmar. O Laboratório Central, essa semana, constatou que realmente era aquela chamada superbactéria, a KPC. Então, mas ele foi contra, ele esteve aqui no programa, o doutor Miroslav, e eu quero agora sair em defesa daquilo que aconteceu aqui no programa. Ele disse que ele tinha certeza de que o laboratório ia apontar que era a bactéria, mas que não precisava aquele alarme, que realmente não precisava, né, Gogô? Porque deu a impressão de que se o cara saísse de casa, o cara seria contaminado. Houve situações aqui com colegas de imprensa que passaram um sensacionalismo para a população, que tinha gente achando que não podia falar no telefone que ia pegar a superbactéria. Neste ponto ele estava certo. Com saúde pública não se brinca, Sérgio. A superbactéria só dá dentro dos hospitais. Exatamente. Então, assim, o que o médico, o doutor Idemar Canto, disse do São Lucas, e o médico, que agora me falha o nome, diretor da UPA, disse, era que havia necessidade... O Sérgio Bader, lá do... Isso, que havia necessidade de você isolar algumas áreas nos hospitais. Sim, então, esse é nessa questão que eu estou me referindo. Mas não precisava aquele pandemônio na população, dando a impressão que ia pegar no ar.
É o jeito que estava. Não, essa é uma outra questão, né, Sérgio? A minha preocupação é com o dia a dia, é com a prática. É com o SAMU, por exemplo, não poder levar um acidentado lá no pronto-socorro do HU por causa da superbactéria. Mas o que eu tracei de paralelo, Sérgio, que em vez de nós ficarmos negando a nossa realidade, negando que vivemos esse quadro de calamidade pública, negando que as pessoas em Cascavel estão morrendo sem ter a chance de entrar pela porta em um hospital, nós devemos aceitar que isso é uma realidade, para daí, num segundo momento, buscar soluções. Então, o X da questão, da minha crítica é essa, porque nós não estamos nem aceitando. Veja bem, eu acho que todos os candidatos, em especial os candidatos a governadores que passem por Cascavel, devem ser questionados pela nossa sociedade. O que será feito pela saúde de Cascavel? O Estado vai contratar leitos particulares, vão fazer uma campanha para diminuir a fila de 8 mil cirurgias. São 8 mil cascavelenses que estão em casa, em muitos casos, sem poder ir trabalhar porque estão com problema no ombro, na perna, estão esperando uma cirurgia eletiva. Mas daí vocês aprovam uma questão do SISOP, que está lá a obra meio pau, não sai daquilo que está, e o atendimento no SISOP aqui, nós estamos investindo um monte de dinheiro. Cascavel gasta com o SISOP 4 milhões por ano. No relatório final, nós pedimos a rediscussão do contrato do SISOP. Nós entendemos que o SISOP não está funcionando. Entendemos que, por exemplo, você pagar, sei lá, quase 10 mil reais por uma assessoria de imprensa no SISOP, não é a função do SISOP. O SISOP tem que dar conta de atender a nossa população com consulta, contratando médico, contratando exames. Nós, no relatório, vocês acompanharam, nós dissemos ao município de Cascavel, é momento da região norte. É um momento de uma auditoria no SISOP, rediscutir esse contrato do SISOP. Obrigado, Sérgio, dizer à população de Cascavel, em relação a essa questão da saúde pública, nós vamos continuar firme. A CPI acabou, mas o mandato desses vereadores não acabou. Nós vamos continuar lutando por casos como a dona Berenice, Sérgio, que está há 18 dias internados numa UPA esperando um leito hospitalar. São por esse tipo de luta que nós vamos continuar valendo o nosso mandato de vereador.